No vídeo de hoje nós vamos resolver todas as tarefas de casa que eu deixei para vocês durante a Paes Tech Week 11. Quem caiu aqui de paraquedas e não sabe do que aconteceu, é que semana passada, do dia 12 a 15 de agosto, nós tivemos um evento online e gratuito, onde nós desenvolvemos uma aplicação do Absoluto Zero. Dentro desse evento, eu deixei algumas tarefas para os alunos desenvolverem, para eles colocarem em prática as suas habilidades com programação, para depois eu falei que ia resolver essas tarefas, mostrar a minha solução, para eles compararem e verem quais são as diferenças entre as tarefas apresentadas ali, ou também ajudar quem não conseguiu desenvolver algumas delas. Quero avisar para quem por algum motivo não participou da PSW11 ou não teve a oportunidade, não teve tempo de concluir todo o projeto, nós temos um plano de assinatura que é a Pythonando Programming Pathing, que apenas por R$ 37,90 por mês você tem acesso à gravação da PSW11, dessa última PSW que tivemos agora e também de todas as PSWs anteriores que nós já tivemos ali dentro. Então todas as gravações dessas aulas estão dentro da Pythonando Programming Pathing, caso você não tenha a oportunidade de concluir, não teve tempo de concluir e também não pôde entrar para a Python Full e recebeu como bônus as gravações também. Então, se esse é o seu caso, temos a Pythonando Programming Pathing, vai estar no primeiro link da descrição, caso você precise realizar a sua assinatura para desenvolver todos os projetos de todas as Paes Tech Weeks que já aconteceram. Agora vamos lá e vamos para os nossos to-dos. O primeiro to-do que eu tinha deixado para vocês ali, o mais simples de todos, acredito eu, era criar uma URL para home. Então, o que significa? Quando o usuário acessava essa URL aqui e pressionava erro, e pressionava Enter, dava um erro. Agora, quando ele pressiona um Enter, é redirecionado para a tela de cadastrar empresa. Como que eu fiz isso? Deixa eu abrir aqui. Deixa eu só abrir minha árvore de to-dos aqui para eu saber o que tem aqui. Vamos pegar o da home aqui. Cadê? Não está aparecendo. Views, Core, aqui, URLs, URL para home. Então eu tinha deixado esse to-do para vocês e como que eu fiz? Eu utilizei aqui uma técnica um pouquinho mais avançada, que é de programação funcional. Para quem está começando bastante agora no Django, não se preocupa muito com o que é o Lambda, que é uma função aqui, uma função Lambda, que a gente tem aulas ali, tanto no curso da Python Full, quanto no nosso YouTube, explicando o que é uma função Lambda. Mas basicamente é uma função anônima ali, que ela não precisa ser definida, apenas chamada. Então aqui eu defini uma URL vazia, dentro do URLs, do core do meu projeto, tá? Aquela URLs padrão, e falo que quando eu acessar uma URL vazia, eu chamo uma lambda, recebo o parâmetro da requisição do usuário e ela dá um redirect /empresários /cadastrar empresas, que a gente importou o redirect lá de shortcuts. Uma característica da função lambda é que ela não precisa da palavra reservada return, porque por padrão a função lambda sempre retorna algum valor. Então, se eu coloco uma linha de código aqui, ele já vai retornar o resultado dessa expressão aqui. Eu não preciso da palavra reservada return para que ele funcione. Sem isso daqui, caso eu não tivesse essa URL, se eu acessar minha URL vazia aqui no meu navegador e pressionar um Enter, ele vai me dar um 404 not found, porque a URL não existe, tá? Então esse daqui foi o primeiro to-do que eu tinha deixado para vocês. Daria para fazer de outras formas, para quem é um pouco mais iniciante, talvez tenha utilizado uma função normal, redirecionou para alguma função específica, mas isso daqui costuma ser uma das melhores práticas para a gente trabalhar dentro do Django, para fazer o redirecionamento de URLs dentro do próprio URL Patterns, ajuda bastante para quem está trabalhando. O próximo to-do, vamos ver qual que era. Nós temos aqui o to-do filtrar empresas. Esse to-do aqui era interessante. O que é? Nós temos aqui, deixa eu só voltar aqui para o meu cadastrar empresas. Eu melhorei a barra de tarefas também. Então aqui no Marketplaces, na barra de tarefas, eu redireciono para sugestão. No Quero Captar, que eu já estava redirecionando, eu redireciono para cadastrar empresas. E no Minhas Empresas eu redireciono para listar empresas. Então se eu venho aqui, ele me lista essas empresas. Aqui a tarefa era o seguinte: quando eu digitasse algum valor, por exemplo, Pythonando, e clicasse em filtrar, ele iria me trazer apenas as empresas onde o nome dela contém este valor. Se eu trago, por exemplo, se eu digito for, por exemplo, ele vai me trazer apenas a primeira empresa, For School, Pythonando For School. Se eu digito nada aqui, ele me mostra um Pythonando For School e Pythonando ele me traz todas as empresas. Então a ideia era filtrar pelo nome da empresa. Como que a gente fez isso? O primeiro passo é, em empresários, listar empresas, a gente vai ter que redirecionar esse form para algum lugar. Então a gente redirecionou ele para o próprio listar empresas e a gente utilizou o método get para fazer isso. Então repare que o que eu digito aqui vai na própria URL, ó, empresa é igual a for, os dados vêm por aqui, ok?
E aí, também criei um campo aqui, input. Esse campo ele tem o name empresa, que é o nome que vai aqui na nossa URL para a gente poder buscar ela depois. E eu fiz algo bem legal, que é o seguinte, essa verificação aqui, se já existe o nome da empresa, se for, a gente mantém ele. Eu já explico sobre isso daqui, que antes eu preciso mostrar as views para vocês. Na views, no próprio método get, eu tive que adicionar esse código aqui, ó. Esse nome, underline empresa, é igual a request.get. Então eu pego o nome que foi digitado pela pessoa aqui nesse formulário. Depois eu faço o seguinte, eu filtro todas as empresas desse usuário, certo? Então trouxe todas, independente do que eu digitei ou não. E agora eu verifico se nome empresa. Porque se o usuário não digita nada aqui e pressiona um filtrar, esse cadastrar empresa vai ser none, vai ser um valor nulo, não vai ter nada ali dentro. E para o Python, tudo aquilo que é nulo é falso. Então ele nem entra dentro do if, já cai aqui no empresas, empresas do nosso context e mostra todas as empresas do usuário. Se eu digito qualquer coisa aqui dentro, por exemplo um F e clico em filtrar, esse nome empresa já tem um valor dentro. E tudo para o Python que tem algum valor é true. Então ele cai dentro desse if. E dentro desse if eu faço o seguinte, eu falo que empresas, no caso, a minha variável que eu estou utilizando para enviar para o context é igual a todas as empresas daquele usuário. E eu filtro onde o nome daquela empresa é igual ao nome digitado pelo usuário. Só que se eu tivesse deixado só nome é igual a nome empresa, até iria funcionar só que de uma forma diferente. Se eu digito F, ele não me mostra nada. Se eu digito Pythonando, ele vai me mostrar a primeira empresa. Porque o valor que eu digito aqui teria que ser exatamente igual ao valor do nome da empresa. E não é isso que eu queria. Eu queria um underline, underline, iContains. Esse iContains me fala o seguinte, olha, se o nome da empresa tiver em algum local o valor digitado, por exemplo, eu digitei for contém dentro do nome da empresa? Sim. Então o nome da empresa contém o valor for. Então o Pythonando for School vai ser trazido e vai cair dentro do filtro. Então ele escolhe o Pythonando for School. Por isso do underline, underline, iContains. E aqui eu mando o empresas igual já estava mandando normalmente. Só que se cair dentro do if, ele vai realizar mais um filtro que é através do filtro do nome. Ok? E aqui eu fiz algo legal também, que é, eu pego o nome do próprio usuário digitado e mando para o meu context. E aqui, lá no meu listar empresas, eu faço esse if, ó, eu verifico o nome da empresa, tem alguma coisa, tem algum valor? Se tem, fala que o value desse input é igual ao próprio nome da empresa. Por quê? Se eu tiro esse código aqui, quando eu filtro por algo, deixa eu dar um F5 aqui, eu vou filtrar por for e pressiono um Enter, o input aqui é limpado, então ele teria que digitar de novo. Ou às vezes ele até esquece o que ele pesquisou. Então o ideal é a gente manter esse código aqui, para que quando ele digite algo, o for se mantenha aqui dentro do input, para ele saber exatamente pelo que ele está pesquisando, porque às vezes o usuário, querendo ou não, acaba esquecendo, é super normal, tá bom, pessoal? Então esse daqui, deixa eu ir tirando os to-dos, né? Então esse to-do já foi feito, esse to-do aqui já foi feito também. Temos o to-do do criar dashboard, mas vou deixar por último. Temos o to-do do tipo genérico. Acho que é um dos to-dos mais simples que tem. O que é o tipo genérico? Na hora de selecionar o tipo do investidor, a gente tinha criado o conservador e o despojado. Que seria conservador seria pessoas que desejam investir em empresas de menos risco, despojado seria pessoas que desejam investir em empresas de mais risco. Só que tem algumas empresas, vai que a pessoa quer trazer todos, tanto os conservadores quanto os despojados, ou alguma que não é nem conservador nem despojado, quer trazer ali no intermediário. Então eu falei para criar um tipo genérico, deixei isso daqui como to-do. Para criar o tipo genérico foi a coisa mais simples do mundo. Eu só precisei criar um outro elif dentro da minha lista de tipos, então C é conservador, D é despojado, G é genérico. Então C eu faço esses filtros, D eu faço esses outros, e no G é o mais simples. Eu trago todas as empresas, empresas.objects.all. Simples assim. E lá no meu HTML de sugestão, então aqui em sugestão.html, eu só precisei criar esse option aqui, ó, value é igual a G de genérico. Isso daqui já faz com que tudo funcione. Se eu trago o genérico aqui, selecione todas as áreas de interesse e coloco um valor aqui bem alto para trazer todas, ó, ele me traz as 3 empresas, exatamente o que eu precisava, tá? Então eu posso entrar em uma única empresa aqui, analisar ela para realizar uma determinada proposta. Então eu acho que foi uma das tarefas mais simples aqui que eu deixei para vocês também, acredito que todo mundo tenha conseguido resolver.
Lembrando, se ficar qualquer dúvida, tem o Discord, tá? Como acabou já a Paz Tech Week, eu não fico tanto lá no Discord público para que todo mundo possa acessar. Eu fico mais no Discord exclusivo para alunos da Python Full, mas posta a sua dúvida lá se eu tiver um tempinho sobrando ou algum outro aluno tiver um tempinho sobrando, a gente ajuda vocês. A penúltima tarefa que eu tinha deixado também era a parte de listar métricas. Por quê? Quando a gente entrava dentro de uma empresa, Pythonando for School, as métricas aqui estavam fixas. Tinha esse quadradinho aqui, mas não estava dinâmica. Então, na Pythonando for School, a métrica dela que foi cadastrada é um CAC de R$50. Se eu entro na Pythonando, ela não tem nenhuma métrica. Se eu entro no teste, também não. Então, eu deixei as métricas, listando as métricas dinâmicas de acordo com cada empresa. Como que foi feito isso? Eu precisei primeiro, importar o nosso métricas. Então, aqui na nossa linha 2, lá de empresários.models, eu importei a minha model métricas, que é aquela model onde a gente armazena todas as nossas métricas, tanto como empresa, título e valor. Feito isso, a gente vai fazer o seguinte. Deixa eu vir aqui no Ver Empresa, cadê? Aqui no Ver Empresas, a gente vai falar que métricas, uma variável qualquer, vai ser igual a métricas.objects.filter. Então, eu filtrei todas as métricas que atendam uma condição. Qual condição? É a empresa cadastrada naquela métrica seja igual à empresa que eu estou vendo. E como que eu sei qual que é a empresa que eu estou vendo? Através do ID que vem pelo URL, lembra? Então, nesse ID da URL, eu busco na linha 38 uma empresa. Então, eu falo, me traga todas as métricas dessa empresa. E eu mando essa minha variável métricas, ou seja, onde tem todas as listas, as métricas da empresa, eu mando aqui para o nosso context. Isso vai permitir que dentro do Ver Empresas, eu faça isso daqui, tá? Eu faço um for. Então, esse daqui era o código onde a gente mostrava as nossas métricas. Então, dentro dele eu faço for métrica em métricas. Então, itere sobre todas as métricas e exiba o título da métrica em cima e o métrica.valor embaixo. E ele me mostra aqui CAC R$50, que foi a métrica do Pythonando for School, porque a gente está iterando. Se não tiver nenhum valor dentro de métricas, ou seja, aquela empresa não cadastrou nenhuma métrica, esse for não vai rodar nenhuma vez. Aí ele vai ficar sem nenhuma métrica cadastrada, exatamente como a gente esperava, tudo dinâmico, certo? Então, fizemos aqui a nossa nosso penúltimo to-do, mostrei a solução. Sempre lembrando, pessoal, eu gosto de avisar que não existe uma solução certa ou errada. Claro, existem soluções mais otimizadas e menos otimizadas, mas não existe solução certa e errada. Não é porque seu código está diferente do meu que ele está melhor ou pior. É apenas diferente. Então não se preocupe se você fez de uma forma diferente da minha, tá? Na verdade, seria praticamente impossível alguém conseguir acertar exatamente todos os pontos iguais que eu fiz aqui de todos os to-dos que eu tinha proposto, tá? Então saibam que é absolutamente normal o seu código estar diferente do meu. E daí, por fim, nós temos a parte de dashboard. Deixa eu mostrar para ela como que ela ficou. Então aqui, eu tenho aqui minhas empresas. Então, eu seleciono a empresa Pythonando for School. Dentro dela, eu tenho esse campo Dashboard. E dentro de Dashboard, ele vai me mostrar exatamente essa Dashboard, que foi quanto eu tenho de propostas aceitas nos últimos 7 dias. Então, no dia 14/8, eu tive aqui 5 milhões de proposta. No dia 15/8, eu tive só um pouquinho de proposta. Acho que minha câmera está em cima, deixa eu trocar ela de lugar. Eu tive, bem pouquinho de proposta. E nos outros dias eu não tive nenhuma proposta aceita. Então, a ideia dessa dashboard é mostrar, nos últimos 7 dias, quanto que eu tive de propostas aceitas. E como que foi feito isso, tá, pessoal? A gente tem 2 processos aqui, que primeiro é a parte de análise de dados, né, que é a parte de dados mesmo, que eu tenho que buscar os dados no banco de dados de propostas e organizar esses dados, calcular quantas propostas aceitas tem pelos dias. E o segundo é montar o gráfico, de fato, o visual do gráfico. Vamos começar pelo todos os cálculos que nós fizemos para chegar nesses dados aqui. Primeiro passo que eu fiz é o seguinte: como eu vou precisar pegar o dos últimos 7 dias, então eu vou precisar saber qual que é a data de hoje e qual que é a última data daqui 7 dias atrás. Para pegar a data de hoje, eu utilizei timezone.now.date, que vai me retornar a data de hoje, dia 15 de agosto. 7 days ago, ele vai me tornar um today menos time delta, days igual a 6, então há 6 dias atrás. O dia atual menos 6 dias atrás vão dar 7 dias o nosso range. E aqui eu crio um dicionário chamado propostas por dia. Qual que é a ideia que eu espero nesse dicionário? Eu quero que as chaves do meu dicionário sejam os meus dias. Então, por exemplo, dia 14/8/2024. 2 pontos, e aqui vai ter a quantidade em reais de propostas acumuladas. Então, por exemplo, R$200.
Depois eu vou ter um vírgula e aqui eu vou ter o outro dia, dia 15/8/2024. Quantos reais eu tive de proposta aceita? Ah, somente R$10. Então essa daqui vai ser a estrutura do meu dicionário. Primeiro disclaimer que eu quero fazer, que eu tenho duas formas aqui para mostrar para vocês. Para quem é um pouco mais avançado, saibam que a forma mais otimizada de fazer isso, ou a forma mais próxima de estar bem otimizada, seria essa forma aqui. Utilizando Annotate, Trunkday, Count, Order By, Values, Range aqui. Só que essa forma aqui é bem complicada para iniciante, tem que ter um conhecimento bem mais avançado do ORM do Django. E como é um curso voltado para iniciantes, eu preciso fazer de uma forma com que os iniciantes entendam. Então eu vou explicar esse código aqui, por mais que esse código seja menos performático que o de baixo, ele é um código muito mais fácil de ser entendido, por um iniciante, tá? Então, porque não exige nenhum conhecimento complexo do ORM do Django quanto o de baixo exige. Então eu criei esse meu dicionário e agora eu falo o seguinte, ó, for i em range de 7. Então eu vou iterar 7 vezes. E eu falo, olha, pega 7 dias atrás, então, qual que foi o 7º dia atrás? Então, nesse caso aqui, foi dia 9/8/2024. Então, pega 7 dias atrás mais o primeiro dia aqui, days igual a 1, que sempre vai começar aqui, vai começar no 1, no 0, né? Então, mais 0 aqui, 7 days, então vai dar dia 9 mais 0, vai dar o dia no próprio dia 9. Então, o dia aqui vai ser dia 9/8/2024. E agora eu falo o seguinte, lá na minha tabela de propostas e investimentos, que é essa tabela aqui, ó, propostas e investimentos, filtra para mim os dados, aqui não é empresa underline ID, que pode ser só empresa, fica melhor ainda. Filtra para mim todas as propostas dessa empresa em específico. Ok. Só que eu não quero todos os tipos de propostas. Além das empresas, eu quero filtrar pelos status dela. Então, traga para mim somente as propostas aceitas. As enviadas, as recusadas, eu não quero. E eu não quero todas as propostas aceitas daquela empresa. Eu quero todas as propostas aceitas dessa empresa no dia que eu estou iterando no for. Então, desse dia. Ok, então agora eu tenho todas as propostas de um determinado dia. Então, se eu der um print aqui... vou nem dar o print aqui, não vai precisar. Então, mas eu tenho aqui, vou ter todas as propostas de um determinado dia. E agora eu preciso fazer o seguinte, olha, eu tenho 3 propostas no dia 9. O que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar somar o valor de todas essas propostas. Então, eu crio um valor que vai ser a soma dessas propostas, que é o total underline dia, que ele vai ser igual a 0. E agora eu faço um for iterando sobre todas as propostas. Então, para cada proposta, de todas as propostas desse dia que eu estou iterando no for acima, fala que total dia é igual ao próprio total dia mais o proposta.valor. Isso daqui vai me dar o resultado total que eu tenho daquele dia em específico na quantidade de propostas, no valor monetário daquela proposta. E agora eu pego esse meu dicionário que eu tinha criado aqui, ó, que ele estava vazio. Então eu falo propostas por dia e agora eu crio uma nova chave. Então eu tenho aqui a minha variável day. A minha variável day é essa daqui. Só que essa minha variável day ela vai ser um objeto do tipo datetime do Python. Então eu preciso converter ela para string. Então eu converto ela para string no formato dia, mês e ano. E falo que o dicionário nessa posição aqui, que no caso é nessa data, vai ser igual ao int de total dia. Beleza, ele vai lá, cadastra, então no dia 9/8/2024 não teve nenhuma proposta, então meu total dia foi 0. Esse for reinicia até ele criar 7 valores, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Perfeito? E agora, quando eu dou um F5 nessa página, eu quero que vocês vejam o nosso print que temos no terminal. Então, ó, ele está printando isso daqui, ó. Ele me fez um for.items, então... a chave do meu dicionário é 09824 e a proposta é 0. Dia 14/2/2024 teve isso daqui de proposta. Dia 15/2/2024 teve isso daqui de proposta. Eu vou até printar para vocês o próprio dicionário para vocês verem a estrutura, para quem não sabe muito bem como que esse for funciona. Deixa eu dar um F5 aqui. A estrutura é essa, ó. A data do dia e aqui eu tenho o valor. Data, valor, data, valor, data, valor. Certo. Aqui eu deixei comentado uma forma mais otimizada e avançada de se fazer. Para quem entende de Annotate, Values e Order By vai entender um pouco esse código. Para quem não entende, fica tranquilo, não está no momento de você entender ainda. Isso aqui é bem mais avançado do ORM do Django. E agora eu separei. Eu mandei 2 coisas para o nosso context. Eu mandei o Labels e eu mandei o Values. O
que eu fiz? Deixa eu dar um print aqui no que eu mandei no Labels. O Labels é o propostas por dia, ponto keys. O propostas por dias, ponto keys, ele me traz esse dict keys aqui com todas as chaves do nosso dicionário. E ele vai ser o nosso eixo X do nosso gráfico. Então, vai ser esses dados que estão aqui. Eu separei esses dados. Só que eu não quero que ele mostre aqui dict, underline keys, abre e fecha parênteses. Eu quero que seja uma lista. Então, eu converti isso daqui para list, ó. Se eu dou um F5 aqui. Deixa eu atualizar o servidor. Ele me traz uma lista com todos esses dados. A mesma coisa eu tenho para o values. Só que em vez de eu exibir as keys, eu exibo os values. Dou um F5. E tá lá, ó. Então, para esse dia, eu tive este valor. Para esse, eu tive esse. Para esse, eu tive esse. E assim por diante. Então, eu envio essas duas listas pro nosso HTML. Lá no nosso HTML, que é o HTML de dashboard, é um HTML super simples, tá? Ele estende de base, tem um body e em algum local eu preciso colocar um canvas. Deixa eu até abrir aqui a documentação para vocês verem o quão simples é. Chart.js. Essa biblioteca é a biblioteca que a gente está utilizando para gerar os nossos gráficos, tá? Então aqui em Get Started, você pode vir Getting Started. Você vai literalmente copiar esse código aqui, ó. É esse código que nós temos. Basicamente, ó, ele cria um Canva e nesse Canva é onde o gráfico será desenhado. E ele precisa ter um ID mais chart, por exemplo. Aí você importa o chart.js, que eu importei ele aqui também, ok? E aqui eu faço o seguinte, ó, eu pego o meu context e eu falo que ele vai ser igual ao myChart, que é esse meu Canva aqui. E agora eu defino um chart, que seria uma classe dessa biblioteca chart.js. Essa classe eu passo como primeiro parâmetro onde o gráfico será desenhado. Então, em context, que é esse getElement.byId aqui que nós temos anteriormente. Eu passo o tipo do gráfico, então aqui nós temos o gráfico de bar. Poderia passar um line chart, por exemplo, se eu quisesse um gráfico de linhas. Então, um gráfico de linhas nós teríamos algo parecido com isso. Temos o pie chart também. Poderia ser um pie chart. Ok? Enfim, temos vários tipos de gráficos. Eu vou deixar o barra mesmo, que eu acho que fica mais interessante nesse caso. Aqui você consegue ver todos os tipos de gráficos que vocês têm. E agora nós temos que definir o nosso dataset. E também as nossas labels. Labels aqui vai ser o eixo X do nosso gráfico. Então, por exemplo, se eu venho aqui e defino uma lista chamada teste e teste2, e aqui no nosso data eu vou ter que passar uma outra lista, que vai ser os valores para cada uma dessas labels. Então, para o teste o valor foi 1, para o teste 2 o valor foi 2. Se eu dou um F5 na nossa página, ele vai me trazer isso, ó, teste e teste 2, que foram as nossas labels, e o data, que foi o 1 e o 2. E então, o que eu faço? Eu troco esses dados fixos por valores dinâmicos do Django. Então, eu exibo labels e eu exibo values. Eu só preciso pôr esse safe aqui por causa daquele motivo que a gente já discutiu dentro da PSW, do Django fazer algumas validações de segurança para não deixar a gente colocar código malicioso dentro dos nossos sites. Usuários colocarem códigos maliciosos dentro do site e afetar outras pessoas. Então a gente fala que essa variável é segura para ser exibida no HTML. Então se eu até inspecionar esse meu código, vocês verem aqui, ó, no meu script, repare que, olha só o que nós temos. No lugar das labels veio a nossa lista e no lugar da data veio a nossa lista de datas aqui, de dados, que seria o valor para cada uma dessas datas aqui que nós tínhamos anteriormente. Aqui você define o tamanho da borda, aqui você define algumas configurações do gráfico, cores você pode definir também. Aí tem tudo aqui na documentação. Caio, eu quero um gráfico de linhas. O que eu posso fazer? Como que eu posso configurar? Quais são as propriedades? Tá tudo aqui, ó. Quero mudar a cor da borda, quero mudar aqui a grossura da borda e assim por diante. É só colocar aqui como propriedade. Então essa biblioteca é muito legal. Sempre que vocês precisarem construir qualquer tipo de gráfico, o Chart.js ajuda bastante, tá? Ele já dá o código praticamente pronto. É só você trocar aqui as labels e os dados aqui. E se você quiser, claro, customizar o seu gráfico, você tem várias coisas que você pode customizar dentro de cada um dos tipos de gráficos. Então aqui, dentro desse gráfico, o que você pode customizar? Dentro dos gráficos de barras, ó. Você pode customizar todos esses
tarefas aqui. Então você pode customizar o background color, ou seja, qual que é a cor de fundo de cada um dos dados e assim por diante. Então fica bem legal e a gente consegue ter um gráfico mostrando aqui qual foi a evolução de investimento nos últimos 7 dias daquela determinada empresa. Então essa empresa ela teve investimento nesses últimos 2 dias. O dia 14/8 teve 5 milhões de investimento. Se eu pego uma outra empresa, por exemplo a Pythonando, se a gente entra em dashboard, ela vai estar vazia, ó, porque não tem nenhum investimento, ela nunca teve, então tá tudo vazio o nosso gráfico exatamente como a gente esperava. Certo, galera? Então é isso, agradeço a paciência e presença de todos vocês, espero que tenham conseguido desenvolver todas as tarefas aí de casa, lembrando que se ficou com qualquer dúvida, manda lá no Discord, que se eu não responder, porque agora eu estou ocupado nos nossos grupos de alunos, eu fico mais no Discord público quando nós temos alguma PAIS Tech Week ou algum outro tipo de evento, fora isso, é mais a comunidade que se ajuda. Mas manda sua dúvida lá que a galera tá sempre se ajudando. Um abraço, fui, tchau, tchau.